Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal de aulas de Direito, especialmente Direito Penal. Uma aluna de Direito nos questionou sobre que não havia em uma aula posta, não havia repassado com mais assertividade sobre a emissão de título ao portador sem permissão legal, conforme previsto no artigo 292 do Código Penal. Portanto, eu resolvi hoje abordar o assunto um pouco mais detalhadamente para ver se me faço entender sobre o referido assunto. Diz o artigo 292 do CP, Código Penal Brasileiro, que emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador, ou que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago, é crime e tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Convém se observar que o tipo objetivo deste crime é emitir, colocar em circulação o papel, e tem como objeto material o título ao portador, que deve conter promessa de pagamento e que seja emitido sem permissão legal. É importante se salientar o que é o título ao portador. Vejamos, o título ao portador é um título de crédito sem indicação de qualquer nome e sem valor intrínseco nele, representando apenas a prestação devida pelo emissor ao portador, aquela sua transmissão que ocorre com a simples tradição. Nestes crimes não se admite a forma culposa, sendo, portanto, necessário que haja o dolo de emitir o título ao portador sem a permissão legal. E o crime ele se consuma com a emissão, ou seja, a circulação do título, com a transferência a qualquer pessoa, ou seja, com a emissão pública. Lá no seu parágrafo único do referido artigo, ele diz lá que quem recebe ou se utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Portanto, devemos entender que o legislador ele está incriminando também o tomador do título, que existindo o dolo quando da sua ciência de que não há permissão legal para a sua circulação, tá? Bastando apenas, porém, provar a dúvida, agindo o sujeito ativo, neste caso, com dolo eventual. Quando da boa-fé do tomador, não há dolo, mas se tomar conhecimento e utilizar o título, será também responsabilizado. O referido artigo ele está previsto lá no título 10º do Código Penal Brasileiro. No título 10º,
o Código Penal ele vem a tratar dos crimes contra a fé pública, que a fé pública ela pode ser descrita como a relação de confiança corrente nas relações do dia a dia das pessoas e do Estado com as pessoas. O contrato que você assina para dar garantia de algo verbalmente firmado, também os registros públicos que são pagos simplesmente pela garantia de segurança que eles irão dar, justamente por serem elementos do que muita gente não conhece de nome, mas vê ali os seus efeitos. Assim sendo, esses títulos trata dos atos que lesam a confiabilidade, muitas das vezes tidos como incontroversos e que requer força probatória altíssima nos processos, sejam eles de âmbito civil, penal, trabalhista, de forma que a lesão dos atos estatais devam ser punidas. Esse título, ele é um documento que traz ao seu portador o direito a crédito. Desta forma, no caput lá do artigo, ele busca aí a punição a quem compromete o patrimônio alheio irregular, sem autorização e ou em desacordo com a própria legislação. Primeiro, por se tratar de favorecimento material direto, líquido e certo. Ou seja, a pessoa interessada no cumprimento da obrigação financeira será identificada e já terá como certo o seu direito. Aí, a continuação do enunciado, ele obsta a emissão de título que possa sofrer complementação idônea, superveniente à emissão. Lá no seu parágrafo 1 desse artigo, do referido artigo, ele qualifica o delito de forma privilegiada, imputando culpa a quem recebe ou utiliza-se dos direitos conferidos pela publicação ilegal tratada lá no caput do artigo, de modo a evitar que os indivíduos pleiteiem a emissão ilegal em seu nome com posterior favorecimento ilícito próprio e possível abono estimulante em face de compensação pelo primeiro fato criminoso. Considerando que este é um crime contra a fé pública, já que guarda significa o risco de um dia se utilizar da coisa e doar a outra pessoa, acarretaria o mesmo resultado para o Estado que se fabricante o estivesse usando pessoalmente, a pena será a mesma de quem produz ou altera o papel público. Este crime, ele trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, portanto, é permitido a concessão do benefício da transação penal, previsto lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que é dos juizados especiais, né? O objetivo jurídico é a boa-fé, tendo como sujeito ativo aquele que emite o título ao portador sem a permissão legal, sabendo-se que a emissão ela compreende dois atos: subscritar e depois emitir, que em regra é aquele que subscrita, ao preencher os dizeres do título, ou seja, é aquele que o emite. No entanto, poderá haver hipótese de duas pessoas diversas, uma a subscritar e a outra emitir posteriormente. Nesses casos, respondem ambos pelo crime, se cientes de que a conduta
se fazia sem a permissão legal. Mas, se um deles tivesse, todavia, a intenção de conservar o título, guardando-o sem introduzi-la na circulação, somente o outro vai responder pelo crime. Toda conduta desse crime em discussão se resume no tipo que envolve emitir título ao portador. O título ao portador ele se transmite com a tradição manual, sem autorização especial de quem o primeiro o tenha aceito, sem endosso. Por isso, o mesmo subscritor é obrigado, não em relação a um credor determinado, mas em relação ao portador, seja ele quem for. Desta forma, o objeto material do crime é a nota, o bilhete, a ficha, o vale ou título contendo promessa de pagamento em dinheiro ao portador, e o crime se consuma quando o título ao portador é introduzido na circulação. Ou seja, quando o agente entrega ou envia ao tomador. O elemento subjetivo do crime é o dolo genérico, né? Como já falamos. O tipo penal requer o dolo, por ter o agente a ciência de que não há permissão legal para a circulação do título. Quanto ao tomador, se este estiver de boa fé, não há dolo na aquisição do título irregular. Ele será apenas responsabilizado se, após tomar conhecimento da ilegalidade, utilizar o título ao transferir ou até caucionar o mesmo. Por fim, toda essa temática, ela se expressa na importância da fé pública como um elemento irrevogável do bom e do justo funcionamento do aparato estatal e, consequentemente, da vida civil. Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído e ter feito com que seja entendido melhor tal tema do artigo 292. Certo? Portanto, esperamos ter contribuído e contamos com todos numa próxima oportunidade. Forte abraço a todos e até uma outra oportunidade.